Muito boa tarde, queridos companheiros, queridos irmãos, internautas que nos acompanham, mais essa palestra aqui da União Espírita Cristã. Sintam-se todos abraçados e acolhidos. A nossa prece, a nossa torcida é de que esses possam ser momentos muito especiais em nossos corações. Nós queremos convidar os companheiros a nos acompanharem como fazendo uma abertura para uma leitura preparatória que está no livro Palavra de Vida Eterna, e a lição que nós vamos ler é a de número 20, que tem como título Vigiando. Esse livro é do Chico Xavier, é do Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier. O texto que Emmanuel vai utilizar-se para introduzir esse assunto, vigiando, é da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Emmanuel discorre. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor de nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo de luz para a comunhão com o Senhor, nosso Mestre e Senhor. Muito bem, meus irmãos, a gente vai trabalhar hoje o tema transição do pensamento. Eu queria convidar os companheiros a fazer uma prece de abertura. Fechemos os olhos, pensemos em Jesus e vamos rogar a Ele que nos auxilie para que efetivamente esses momentos que passaremos juntos aqui, mesmo que à distância, via internet, de forma virtual, possam nos auxiliar a encontrar o equilíbrio, a paz, a serenidade. Oremos então, pensando em Jesus, vamos dizer ao nosso amigo maior: querido Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez na tua casa para nos debruçarmos sobre o teu evangelho, para poder compreender mais dos seus ensinamentos, a fim de que sejamos movimentados a caminhar na tua direção, vencendo assim o velho homem e permitindo que esse novo homem luz nasça em nossos corações. Faz, Senhor, desses momentos muito especiais. Conheces cada um dos que estão nos acompanhando aqui pela internet, pela Rede Amigo Espírita, pelo canal do YouTube. Envolve todos nós, Senhor, para que efetivamente possamos sentir a tua presença em nossos corações e saímos daqui mais confortados, mais serenos, mais motivados a abraçar esse evangelho de luz e caminharmos em direção da conquista da felicidade. Ampara cada um de nós, ampara essa transmissão, os equipamentos, a internet, os operadores, enfim, Senhor. Ampara todos nós e permita, então,
que possamos, assim, com essa oração, dar abertura a mais essa palestra pública virtual da União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, a gente está começando a trabalhar essa ferramenta. É claro que a gente fica meio inseguro, né? Eu esqueci de dar os agradecimentos aí aos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, que têm disponibilizado esse canal tão abençoado, que tem alcançado tantos corações. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, quer seja aqui da União Espírita Cristã ou de outras casas. Pois bem, o tema a ser trabalhado nessa noite, nesse dia, será transição do pensamento. E eu queria, para a gente começar a aprofundar nesse tema, o que seria transmissão do pensamento. Eu fui até o dicionário para definir os termos. E vejam bem, pode acompanhar na tela comigo, meus irmãos. Transmissão significa transportar, conduzir, expedir, comunicar, transferir, propagar. Então a gente poderia transportar o pensamento? Será que haveria uma maneira de colocarmos o pensamento numa caixa ou num reservatório e levá-lo? Será que seria assim? No entanto, meus irmãos, mesmo que de brincadeira, é possível sim a gente fazer a transmissão do pensamento. Mas aqui eu queria pontuar de forma incisiva a questão de comunicar. Então nós podemos, através da comunicação, pelo pensamento, fazer uma transmissão de ideias. Algumas vezes nós imaginamos que talvez isso seja uma ferramenta que exija extremos trabalho, desenvolvimento de qualidades e valências. Vamos ver, ao longo dessa palestra, que fazemos a transmissão do pensamento de forma muito mais fácil e muitas vezes até sem percebermos. Mas para continuar o conceito, aprofundando, o que seria então o pensamento? Pensamento, segundo o dicionário, a gente vai ver que o dicionário aqui não tem o conceito mais profundo, vai dizer que pensamento é o ato de pensar. Que pensamento é a faculdade de conceber, combinar, comparar ideias. Que pensamento é uma opinião. Então, o dicionário conceitua o pensamento, trazendo, na verdade, o conceito das ações do pensamento. Mas o pensamento é muito mais do que isso. O pensamento não é simplesmente o ato de pensar. Há algo maior, há algo mais profundo. Segundo a informação espírita, esse algo deveria ser melhor compreendido para que a gente pudesse, de alguma maneira, ter um controle maior sobre o pensamento e, consequentemente, sobre essa transmissão. Há uma fala de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala das potências da alma, e uma das potências que ele vai citar é o pensamento. Pois bem, fazendo então a interligação, eu criei um gráfico para a gente poder aprofundar na ideia de transmissão do pensamento. O companheiro pode acompanhar o gráfico comigo na tela. Primeiro, a transmissão do pensamento ela pode acontecer de forma direta. Então, ela é transferida através, por exemplo, de uma ideia. Mas pode também acontecer de forma indireta. Na questão direta, ela pode ser verbal. Então, numa conversa com um amigo, na verdade, nós estamos transmitindo um pensamento, criando uma comunicação. É claro, se ele compreender e entender a forma mais básica, a forma verbal. Mas também pode ser de forma mental. Esse de forma mental pode acontecer, por exemplo, quando eu escrevo um e-mail. O companheiro recebe o e-mail, leu e ele entendeu a transmissão de uma ideia, de um pensamento meu, através da escrita. Mas também ela pode acontecer num fenômeno chamado telepatia, que a gente não consegue ainda cientificamente dominar por completo, mas que, vez por outra, nós mesmos fazemos no dia a dia. Você está, às vezes, preocupado, querendo falar com um amigo, e você não consegue falar com ele pelo telefone, e você está pensando nele, e ele te telefona. Já passamos por isso. É verdade que a maioria de nós já teve essa experiência. Então, seria uma comunicação, a transmissão do pensamento de forma direta, de forma mental. Mas ainda há a questão gestual. Essa gestual
Por exemplo, você entrou no hospital e você vai ver lá uma imagem de uma enfermeira fazendo com o dedo na boca e você sabe que ela está, através daquela imagem, te solicitando manter em silêncio. Seria gestual, assim como pode ser. Alguém te pergunta, tá tudo bem? E você faz um gesto com a mão de positivo, está dizendo que está tudo bem. Mas a comunicação, essa gestual, ela tem um link com a indireta. A direta, ela acontece sempre de forma voluntária e direcional. A indireta também pode ser gestual e, na maioria das vezes, ela é gestual. No entanto, entra aqui um ponto importante desse trabalho, que seria uma comunicação, uma transmissão do pensamento involuntário. É esse voluntário que nós queremos trabalhar. Porque algumas vezes nós estamos vibrando numa energia do pensamento, eu chamei aqui de sintonia, estamos trabalhando numa sintonia que muitas vezes nós não nos damos conta. É uma espécie de pensamento coletivo, é uma espécie de ideia que se propaga por conta de uma moda, de um modismo qualquer. No entanto, essa sintonia voluntária, ela produz frequências mentais. Meus irmãos, o tempo todo nós estamos produzindo energia. Nós somos energia, produzindo energias eletromagnéticas através do pensamento. Pois bem, se o pensamento transmite, se há uma transmissão, será que nós poderíamos melhorar a qualidade desse pensamento? Será que poderíamos ser senhores desse controle? Daqui para frente eu vou acrescentar o tema da palestra, a palavra oculta, porque é nesse sentido que a gente quer trabalhar mais detalhadamente. Não temos condições aqui, é uma palestra de apenas 1 hora de duração, o tempo completo, que não dá para a gente desenvolver mais vertentes com relação ao pensamento. Mas talvez essa seja, nesse dia, algo que nos possa ajudar muito, compreender a transmissão oculta do pensamento. Para a gente poder fazer o link com a doutrina dos espíritos, as questões a serem trabalhadas que vão diretamente em encontro a essa questão da transmissão do pensamento de forma oculta, indireta, são as questões 419, 420 e 421 de O Livro dos Espíritos. Eu quero sugerir aos companheiros que mais tarde, após a palestra, acessem o livro e leiam as questões de forma inteira e completa. Mas eu trouxe um pequeno resumo. Essas questões, elas vão dizer que os pensamentos, eles criam formas. Quantas vezes temos ouvido que a palavra é criadora, que o pensamento é criador? Quantas vezes temos ouvido que tudo que existe é fruto de um pensamento? Tudo que existe aconteceu primeiro no pensamento de alguém. No entanto, essas questões vão dizer que o pensamento gera formas. E vão dizer mais. Vão dizer que essas formas podem acontecer durante o sono. Então, durante o sono, nós podemos transmitir o pensamento, nós podemos formar ideias e comunicações, mas ela também pode acontecer, e é menos comum, através, mesmo no estado de vigília. Então, agora, nós estamos transmitindo um pensamento voluntário, preparado, estudado. Os companheiros estão me escutando atentamente. Mas, na verdade, o que acontece é que, durante o sono, também continuamos essa fábrica de energia emanando pensamentos. Esses pensamentos, na literatura espírita, para a gente poder compreender, eles não são imateriais. No livro Missionários da Luz, da série do André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, a gente vai encontrar a palavra pensamento registrada 63 vezes. Costumo brincar dizendo que esse livro ele é um manual que fala profundamente sobre os pensamentos. E vão trazer a ideia de André Luiz, buscando, na verdade, nos esclarecer. Mas a proposta da doutrina espírita, é claro que vai passar pela vertente do conhecimento, vai nos convidar a debruçarmos os estudos,
Até porque o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, dirigindo-se a espíritas, teria nos dito: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, ressaltando e exaltando a necessidade primeira de aprender a amar. Mas ainda complementa dizendo: instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, a proposta de mergulharmos na doutrina dos espíritos, na compreensão, não vai ser simplesmente para determos o conhecimento intelectual. Fizemos isso no passado. No entanto, agora o Espiritismo nos convida a transformar esse conhecimento em prática vivencial. Então, quando André Luiz cita no livro Missionários da Luz 63 vezes, ele faz também um link com uma outra literatura, também da série A Vida Muito Espiritual, no livro Mecanismos da Mediunidade. E ele vai trabalhar nesse livro em 2 capítulos. Primeiro, no capítulo 4, que tem como título Matéria Mental. E no capítulo 11, que tem como título Onda Mental, ele vai usar a terminologia formas, pensamentos. Formas, pensamentos. Ele começa a trazer o entendimento que talvez hoje a ciência já tenha compreendido, que o pensamento também é matéria. O pensamento é algo que não é palpável, é um tipo de matéria etérea, mas é também uma energia. É uma energia que ele chama de formas, pensamento, que também estão interligadas como construção, como base no fluido cósmico universal. Esse que os cientistas têm batizado como a partícula de Deus. Então, quando Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais na questão 27 de O Livro dos Espíritos, veja, meus irmãos, o livro está no seu começo, Kardec vem ouvindo conceitos diferentes daqueles que ele conhecia. Kardec, nós já falamos isso aqui numa palestra recente, Kardec vem de uma cultura católica, família católica, ele estuda num colégio protestante e ele tem conhecimentos muito lineares. Então, ele está no começo do livro, ele está sendo, de alguma maneira, ele recebe um choque. Na questão 27, ele pergunta a espiritualidade. Então, no universo, tudo é matéria e espírito? E os espíritos respondem que, de alguma maneira, sim, mas que o universo é composto de Deus, a matéria e o espírito. Então, eles criam aqui a chamada Trindade Universal. Tudo que há no universo se resume em Deus, matéria e o espírito. Então, quando João Evangelista, no seu evangelho, no capítulo 4, vai dizer assim: porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. João Evangelista desconhecia essa realidade, porque Deus não é espírito. Deus é algo que está assim, acima dos espíritos. Os espíritos são criados. Deus é algo que nós não compreendemos muito bem ainda. Quando Allan Kardec, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, pergunta que é Deus, de forma filosófica, os espíritos respondem que Deus é a suprema inteligência, é a causa primeira de todas as coisas. É claro que a resposta é um tanto quanto ainda evasiva. A gente não tem condições, o nosso nível de vibração mental, a nossa modalidade não tem compreensão ainda, não tem possibilidades de compreender Deus. Ao longo da nossa evolução, quando atingimos a categoria de espíritos puros, livres das nódoas, do ressentimento, da maldade, talvez a gente comece a compreender Deus de uma outra maneira mais abrangente, assim como mais tarde ainda, quando pertencermos à categoria dos Cristos, inevitavelmente teremos uma visão muito mais profunda do que é Deus. Mas voltando para o tema, então Deus, tudo se resume à matéria e o espírito, e Deus acima de tudo. Então, se o pensamento não é o espírito, o pensamento é matéria. Feita essa lógica inicial, eu imagino que todos nós acompanhamos esse ritmo de pensamentos. Eu quero introduzir uma fala, vou colocar na tela para os companheiros acompanharem, capítulo 2 do livro A Gênese de Kardec, no item 27. Diz assim:
Vou colocar o texto, vou fazer uma leitura breve e alguns comentários. Meus irmãos, até aqui todos me seguem? Pois bem, então nós somos produtores de uma matéria, de uma energia eletromagnética que pode ser transmitida e pode ser recebida. Eu posso ser um receptor, eu posso ser também aquele instrumento que a emana, mas todos nós produzimos energia o tempo todo. Não paramos de pensar momento algum. E essa fábrica de pensamentos acontece durante o sono, mais comumente, e também durante o estado de vigília. Pois bem, o texto que eu proponho, que eu vou propor para os companheiros, diz assim: as propriedades do fluido perispíritico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Então, quando Allan Kardec ouviu na questão 27 do Livro dos Espíritos que todo o universo era matéria e espírito e, acima de tudo, Deus, Kardec começa a entender de que o que não é espírito é matéria. Pois bem, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec já tinha perguntado o que é o espírito. E os espíritos respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, a matéria, ela receberia vibrações do princípio inteligente. Então, Kardec está dizendo, nesse texto que nós lemos, que o fluido universal, ele funciona como um veículo, ele toma várias formas e várias densidades materiais. O pensamento tem uma densidade extremamente mais etérea, por exemplo, do que uma cadeira, do que um pedaço de madeira. Pois bem, voltemos ao texto. Prossegue dizendo, então, os benfeitores a Kardec. Esse fluido não é o pensamento do espírito. É, porém, o agente, o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Há uma música espírita muito bonita, inclusive quem canta muito bem, Elizabeth Lacerda, que ela diz que as mãos costumam ficar um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Todos lembram dessa música? Então ele está dizendo que o pensamento ele é transmitido pelo fluido, mas o fluido fica impregnado com a energia do pensamento. Completo, então, dizendo. É a questão do impregnado. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz cor com o fluido, com que este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Então, nós misturamos, por exemplo, quando o vento nos chega no rosto, o vento não é o ar, mas o vento é o condutor do ar. Assim como o pensamento, como o fluido vital, é o condutor do pensamento. Então, voltando para a questão que o pensamento é matéria e linkando com essa ideia de Kardec no livro A Gênese, há uma outra fala também da Gênese, agora do item 24 do capítulo 2, onde Kardec vai dizer: os nossos pensamentos são como sons de um sino que faz vibrar todas as moléculas no ar ambiente. Então, imaginemos um sino sendo tocado e aquele som que parece que vai ecoando em ondas, e é assim que acontece, ele vai atingindo um raio de ação. Então, o pensamento, os nossos pensamentos, formam um raio de ação material. Por isso que quando nós encontramos com uma outra pessoa, nós podemos receber as influências. Chegamos num ambiente, por exemplo, entramos num lugar e a gente sente, nossa, que ambiente pesado, que ambiente bom. Entramos na casa espírita, parece que a gente se sente mais leve. Então, essa ambiência é formada por uma energia, essa energia é o condutor do elemento chamado pensamento. Pois bem, dita essa primeira verdade, que nós somos seres pensantes, que fabricamos pensamentos, que esses pensamentos podem ser
transmitidos porque eles assumem uma forma material através do fluido cósmico universal, numa formação etérea, eles podem ser levados para outras pessoas ou para um ambiente de modo geral. Pois bem, trabalhemos a partir daí, eu vou colocar na tela, a qualidade do pensamento. Será, meu irmão, minha irmã, que nós podemos trabalhar a qualidade dos pensamentos? Se os nossos pensamentos criam sintonias entre nós e os que estão à nossa volta, conscientes ou não, os companheiros já ouviram falar, até de forma pejorativa, se diz assim, olhar seca a pimenteira. É aquele companheiro que ele chega num determinado ambiente, ele vê uma planta. Ele não faz isso por maldade, não. É porque a energia que ele está nutrindo talvez tenha mais ligação com inveja, com desdém, com a sua própria baixa estima. Então ele olha para aquela planta e diz, nossa, que samambaia linda. Daqui a alguns dias, samambaia seca. Será que esse companheiro transmitiu o que para aquela planta? Aquela planta absorveu o quê? Ela absorveu uma energia. Então, essa energia transmitida, ela pode ser fruto de bons pensamentos, pensamentos esses que vão nos sintonizar com a luz, com a paz, com o equilíbrio. Meu irmão, faz uma análise com você mesmo. Todas as vezes que você teve um pensamento melhor, todas as vezes que você para para fazer uma leitura, uma oração, a gente começa a perceber em nós mesmos uma sintonia. Você se sente melhor. Será que é por acaso? Ou porque o seu pensamento, fabricou uma nova energia, melhor, de mais qualidade, que vai alcançar o seu coração e dos que estão à sua volta? Então, os bons pensamentos nos sintonizam com a energia de luz. Mas o contrário é verdadeiro. Os maus pensamentos também vão nos sintonizar, no entanto, com aquelas sombras que estão em nós. Vou dar um exemplo muito comum que a gente pode verificar em nós mesmos. Você está em casa, vendo televisão, assistindo a um repórter, a um telejornal. E, de repente, aparece lá naquele telejornal um criminoso, alguém que cometeu estupro, ou então alguém que assassinou cruelmente alguém. E você sentado em frente à televisão, e a televisão ele é um caixote luminoso que tem como finalidade também não nos deixar pensar, mas conduzir os nossos pensamentos. E nessa hora de vigilância, a gente externa o pensamento do homem velho, das sombras. Então eu vejo aquele camarada e digo assim, miserável, tomara que ele apodreça na prisão. O pensamento cristão correto deveria ser olhar para aquele companheiro com mais piedade. No entanto, meus irmãos, nós não o fazemos, e esse não fazer não tem problema nenhum. Nos revela como somos. Mas observe o sentimento que está no seu coração. Seu coração acelera. Você talvez se reporte ao mundo interior, onde você fez uso da vingança. Talvez você, não consciente, mas acesse o seu mundo íntimo e se lembre lá das atitudes que você tomou, fazendo justiça com as próprias mãos. Então, esse sentimento que você teve, não foi fabricado. Ele é real, não é imaginário. Ele é algo que foi construído por conta de uma sintonia. Meus irmãos, então eu posso escolher ter pensamentos bons e ter pensamentos ruins? Posso e devo. É claro que muitas vezes eu não estou no controle, os pensamentos ruins me vêm, os pensamentos levianos me vêm, os pensamentos negativos me vêm. No entanto, há uma possibilidade, sim, de fazer uma escolha. Como é que, então, eu posso fazer a escolha? Para mim mesmo e para os que estão à minha volta? Observe a tela aí. Está ali uma transmissão de pensamentos através de uma entidade desencarnada para conosco. Essa transmissão é feita através da glândula pineal. Essa glândula que ela é formada de cristais de apatita e que é a glândula que nos interliga com o mundo espiritual. É essa glândula que é o mecanismo pela qual a comunicação mediúnica acontece.
Pois bem, se nós podemos nos sintonizar, se nós nos sintonizamos pelo pensamento, meus irmãos, observem, a comunicação direta. Então, o companheiro me dá uma informação, me explica algo de forma falada, eu entendo. A energia que ele me passou do pensamento, eu absorvo como conhecimento, como orientação. Então, alguém encarnado transmite pensamento o tempo todo. Alguém desencarnado também pode transmitir pensamento. Chegamos, meus irmãos, no momento mais importante dessa palestra, porque existe uma possibilidade real da gente melhorar a qualidade do nosso pensamento, embora não estejamos o tempo todo conseguindo fazer isso. Mas à medida que nós tivermos uma atenção maior para com aquilo que pensamos, uma preocupação maior com nossos pensamentos, nós iremos nos tornando, de alguma maneira, vencedores de nós mesmos. Porque vamos nos obrigando, pelo controle, inicialmente pelo controle, a desenvolvermos pensamentos melhores. Então, à medida que nós temos a convicção, a compreensão do fato que nossos pensamentos produzem energias e que os pensamentos produzem criações, nós podemos, de alguma maneira, nos obrigar a controlar o pensamento e escolher no lado, na hora do consciente, produzir melhores ou piores energias. Tudo certo? Tá. Vamos para a tela. Paulo de Tarso escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim Paulo, dirigindo-se à igreja em Filipe: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo está dizendo que eu deveria pensar. Então ele está me dizendo que o pensamento é uma decisão, uma escolha? Sim. Nós podemos, a diferença entre nós, meus irmãos, e os animais, por exemplo, é que nós podemos pensar. E nós podemos, além de pensar, escolher no que pensar. Então Paulo está dizendo que eu deveria pensar em tudo aquilo que fosse honesto, tudo que fosse bom, que fosse amável, que fosse puro. Então não seria uma escolha? Eu consigo o tempo todo? Não consigo. A realidade é essa. Muitas vezes os pensamentos vão para o que é impuro, vão para o que não é amável. Mas à medida que eu vou mergulhando nessa tarefa de autoconhecimento e de tentar, através do controle, me sintonizar com os pensamentos melhores, eu irei conquistando uma valência, uma faculdade moral, que é a da vigilância, que é a da atenção em mim mesmo, que é essa capacidade, essa condição de fazer a escolha do que é correto. Vamos lá, segue o texto. Eu vou trazer aqui um gráfico, vou colocar na tela, onde a gente pode tomar algumas atitudes que vão melhorar a qualidade do nosso pensamento. Acompanhe comigo, meus irmãos, aí. Por exemplo, será que se eu fizer boas leituras, essas leituras vão melhorar a qualidade do meu pensamento? A gente tem uma liberdade para ler o que quiser. Paulo de Tarso, escrevendo a carta, me parece que é aos Coríntios, ele vai dizer assim, examinai tudo e retendes o que for bom. Será que nós podemos escolher o tipo de leitura que temos feito? Será que a gente poderia escolher um tipo de leitura continuada? Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Se você compreender que você é uma fábrica de pensamentos e que seus pensamentos te sintonizam com o bem ou com o mal, e quando você se sintoniza com o bem, você sente bem, quando sintoniza com o mal, você se sente mal, isso é uma lógica direta, será que não deveríamos melhorar a nossa qualidade de leitura? Pergunta para você mesmo, o que você está lendo? Qual o livro espírita que você está lendo agora? Tudo bem, a gente pode ler, a gente deve ler, está lendo o livro espírita. Você se interessou por um assunto, ouviu um livro novo do Divaldo Pereira Franco na internet, comprou o livro do Haroldo, está lendo. Mas você precisa também continuar fazendo o que eu chamei aqui de uma leitura continuada. Então, por exemplo, se você trabalha no departamento mediúnico, você precisa estar lendo continuadamente o Livro dos Médiuns. E livros paralelos, que vão falar do assunto. Se você é palestrante, se você é aplicador de passe, enfim.
Se você não é um trabalhador específico, é um trabalhador mais generalizado, você pode ler, por exemplo, a série do André Luiz. Mas é preciso que a gente esteja lendo, porque a boa leitura, a leitura edificante, ela vai alimentar novos pensamentos e vai nos ajudar a ter bons pensamentos. Certa ocasião, um professor aproximou-se de um de seus alunos e lhe entregou um balde cheio de água suja. Falou para ele: eu quero que você me traga esse balde cheio de água limpa. Aquele adolescente já ia jogar a água fora para encher com água limpa. E o professor falou: não, mas você não pode esvaziar o balde. Você não pode jogar, não pode deixar o balde vazio. Dá seu jeito lá. E aquele adolescente pensou. O que ele fez? Ele foi embaixo de uma torneira de água limpa, abriu a torneira. E a água limpa ia caindo no balde, misturando com a suja, transbordando, suja e limpa. Até que, em um determinado momento, a água estava numa quantidade maior de limpa do que suja. Analogia perfeita. Porque nós não vamos, meus irmãos, tão cedo nos livrar dos pensamentos ruins. Mas nós podemos ter um controle sobre eles. Aquele ditado chinês que diz que nós não podemos impedir que um pássaro pouse sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Então, a primeira ferramenta das 4 que eu coloquei na tela, vou colocar na tela a segunda daqui a pouco, será a gente estar atento para uma boa leitura, uma leitura edificante. Tudo bem até aqui? É algo tão difícil? Podemos ser mais disciplinados? Os neurocientistas, eles dizem que se nós fizermos o hábito, criar o hábito de fazer leitura, uma leitura de 15 minutos todos os dias, com determinação, com comprometimento, em 21 dias, nós acionamos uma parte do cérebro e começamos a desenvolver efetivamente o hábito de ler. Então, nós inventamos, meu irmão, será que você não tem 15 minutos por dia? Você não tem 15 minutos por dia? Então está algo errado com a sua agenda. Reveja a agenda, porque um dos pontos que vão nos fazer trabalhar melhor o pensamento será através da leitura. Vamos lá, voltemos ao gráfico. A segunda questão são as conversações elevadas. Então, uma palestra pública doutrinária, presencial, por enquanto não podemos, mas pode ser pela internet. Um momento como esse que você vive agora seria uma conversação elevada. E essas conversações vão lhe ajudar mentalmente a construir um pensamento melhor, que vão resultar num pensamento do bem, que vão resultar num bem-estar. Paulo de Tarso, quando fala de conversações elevadas, ele faz uma referência, ele faz uma chamada, ele vai corrigir a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 29, dizendo assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Meu irmão, minha irmã, será que nossa maneira de falar, será que as minhas palavras são palavras que promovem graça àqueles que nos ouvem? Será que eu tenho... O que é uma palavra que promove graça, né? Palavra que consola, que conforta, que esclarece, que motiva, que incentiva. Será que as minhas conversações têm sido conversações elevadas? Paralelo, de novo, Paulo de Tarso, agora a carta dos Colossenses, está aí para acompanhar na tela, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo. Olha só, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes em vossa boca. Então, Paulo está nos alertando para essa questão da maneira de falar. Quais têm sido as minhas conversações? Têm sido elevadas? Meu irmão, nós podemos ler. Eu posso aprimorar a minha leitura? Posso. Eu tenho que ter disciplina para isso? Claro que sim. Mas e conversações elevadas? Será que eu tenho reunido na roda com meus amigos da faculdade ou no dia a dia? Quais são os assuntos que são trabalhados? Será que eu tenho procurado elevar o nível da conversa? Quarta atitude: ir a bons lugares. Bons lugares aqui, vamos resumir, lugares que produzam o bem. Um termômetro para saber se o lugar que eu estou indo é bom ou ruim. Jesus iria comigo? Ele pode ir comigo nesse lugar? Tudo bem, pode ir.
mas eu preciso, de alguma maneira, estar vigilante nos lugares que eu frequento. A gente, às vezes, veste uma capa de espírita muito evoluído quando não somos. Todos nós somos ainda seres limitados, brigando com a gente mesmo para conquistar a melhoria. Então, tem certos lugares que são arriscados. Não vale a pena correr o risco. Como é que eu vou identificar se o lugar é arriscado para mim ou não? Pode não ser para o outro, mas talvez eu precise trabalhar esse autoconhecimento, fazer essa busca. Então, até aqui, eu posso fazer boas leituras, eu posso trabalhar em conversações elevadas, eu posso buscar bons lugares, e, por fim, meus irmãos, que não dá para abrir mão, é fazer o culto do Evangelho no lar. Nós precisamos reservar um dia da semana, o mesmo dia, o mesmo horário, para nos reunirmos com o maior número possível de pessoas da família, para fazermos a leitura do Evangelho, orarmos uns pelos outros, tomarmos água frutificada, refletirmos nas palavras do Evangelho. Mas a minha família, Hélio, não é uma família espírita, eles não fazem. Faz você, seja você o elemento que vai gerar uma corrente de energia melhor, uma energia mais positiva, uma energia que inevitavelmente vai também envolver os companheiros. Então, meus irmãos, observem, nós podemos escolher o que pensar. A pergunta para a sua reflexão: você está escolhendo? Quais têm sido suas escolhas? Será que a gente não deveria trabalhar um pouco mais? Porque o culto no lar, ele é um processo de higienização, não só da mente, mas também dos nossos corações. E também da energia do lar. Uma história de Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20, que tem como título A Tradição dos Anciãos. Vou contar rapidamente, os companheiros vão se lembrar. Aquele episódio em que os doutores da lei procuraram por Jesus para dizerem que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. Esse lavar as mãos não é o lavar as mãos que nós fazemos hoje de forma higiênica, não. Era um ritual. Os fariseus, eles eram dados a uma religião externa. Era até uma ignorância compreensível. Eles acreditavam, por exemplo, que se trouxesse um cordeiro de 1 ano, um cordeiro puro, que fosse morto e sangrado no altar, aquele sacrifício material iria ajudá-los a ter os pecados perdoados. Era uma teoria. A gente hoje sabe, a palavra de Jesus, ele disse, né? Misericórdia quero, não holocausto, mas enfim, aqueles homens dados ao culto externo. E procuram por Jesus para dizer que não lavava as mãos. Esse lavar a mão era um rito. O Cristo vai conversar com esses homens, explicar para eles que a religião externa, que atitudes externas não são mais importantes. Hoje nós sabemos, por exemplo, a leitura é uma atitude externa. Ela produz um bom pensamento. Mas não é a leitura em si que é o problema. O problema é o bom pensamento que foi gerado. Então, no processo, no capítulo 15, 18 a 20, diz assim Jesus, para aqueles homens, explicando para eles, olha, o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus desígnios, os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não os contamina. O que contamina, na verdade, é o que sai da boca do homem. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meus irmãos, será que nós podemos olhar nas nossas palavras e nos dar conta de que nossas palavras revelam quem nós somos? Será que o meu coração está cheio do quê? Eu tenho me enchido de quê? Porque o que contamina é o que sai da boca. E o que sai da boca é o que vem do coração. O coração são os sentimentos. Nós somos uma fonte de energias, emanando sentimentos. Então, se eu procurar melhorar o meu coração, meu sentimento, eu vou ser uma fonte de luz para as pessoas. Talvez até essa energia, retornando para mim mesmo, crie saúde, equilíbrio mental, serenidade, paz, harmonia, discernimento, me ajudando a colher melhores resultados. Então, para aqueles fariseus, naquele momento, o Nazareno teria dito que
Não importa muito a atitude externa. A atitude externa tem sua importância quando ela promove elevação moral em nosso caráter, em nossos corações. A grande meta, meus irmãos, dos espíritos encarnados na Terra é desenvolver sentimentos. O maior de todos os sentimentos é o amor. Esse amor, ele pode ser desenvolvido quando eu faço ligações fluídicas pelo pensamento, onde eu vou exercer um determinado controle parcial, mas eu vou estar intencionado em fazer ligações com entidades mais iluminadas. E é claro, sendo influenciado por meu anjo de guarda, que tanto quer o meu bem-estar, sendo influenciado por outros companheiros desencarnados, ou até mesmo por companheiros de ideal espírita, militantes que querem promover a paz do planeta, que me dão bons conselhos, eu vou pensar em quê? Em medida que eu penso em coisas boas, eu vou fazendo a ligação. Então, quando eu olho para minhas palavras, eu vou entender que o meu coração ele está cheio. E quando Jesus, para fechar esse link, capítulo 6, versículo 21, vou colocar na tela, diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É uma tríade de ideias. Então eu olho para a maneira com que eu falo, que contamina o homem, é o que sai da boca. O que sai da boca provém do coração. E o que provém do coração tem a ver com esse tesouro. Tem a ver com os meus tesouros. Aqui, o sentido figurado de valores. Quais são os meus valores? Então, meus irmãos, vejam só. Se nós pudermos alterar os nossos valores, a exemplo daquele adolescente, ir enchendo-nos da água limpa, dessa água que traz o novo conhecimento, essa água que traz o questionamento. Será que o meu conceito não está equivocado? Será que a minha maneira de pensar vida não está sendo muito terra a terra? Será que eu não deveria resgatar do velho homem apenas os bons conceitos? Deixar para trás a vingança? Deixar para trás o preconceito? Deixar para trás a malícia, a maledicência? Deixar para trás o sentimento tão profundo da competição? Deixar para trás esse sentimento, essa ideia de tratar a religião com leviandade? Talvez se eu começasse a combater esses caracteres tão profundos, tão impregnados, começasse a trazer para a minha realidade aqueles princípios motivadores do ontem. Sim, porque eu imagino que a gente frequentou bancos de igreja, meus irmãos, durante muito tempo, muitas encarnações, para chegarmos aqui hoje, nessa encarnação, numa condição de conhecer o Espiritismo. Somos religiosos em outras oportunidades, várias vezes. E é bem provável que nos bancos das religiões que frequentamos, como se fossem uma espécie de degraus para chegarmos hoje numa formação do pensamento religioso mais ampliado, nós aprendemos coisas boas, muitas delas. No entanto, por que essa tendência a gente apenas ficar fixado no que é ruim? Há uma origem, é nossa origem, meus irmãos. Kardec, em 2 momentos da literatura espírita, primeiro, capítulo 17, no item 4, quando ele vai conceituar o verdadeiro espírita, ele vai dizer que o verdadeiro espírita seria reconhecido, lembra disso? Pela transformação moral. E diz assim, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O Espiritismo, na figura de Kardec, compreende que nós temos más inclinações. Não tem problema, meus irmãos, ter más inclinações. O problema não está tentando dominá-las. Será que essas minhas más inclinações não estão sendo acionadas por um pensamento? Sim. A gente costuma ouvir falar em padrão gatilho, naquilo que dispara. Será que nós não deveríamos primeiro começar a vigiar o pensamento? Então, por exemplo, se eu tenho uma inclinação à vulgaridade, ao sexo desregrado, a atitudes linkadas à sexualidade desequilibrada, a minha atenção tem que ser para essa área. Então eu posso, por exemplo, me livrar de armadilhas, como literaturas que não convêm, como, por exemplo, vídeos que não convêm. Eu posso fazer isso. É uma escolha. Vai me contrariar? Talvez inicialmente sim, mas eu começarei a colaborar comigo para não ter acesso ao material que me levaria aos maus pensamentos, que me levaria a má atitude. Então, se eu procurar, ao invés disso, usar meu tempo, preencher meu tempo com algo mais valoroso,
eu estaria inevitavelmente combatendo as minhas más tendências. Mas Kardec, ainda para fortalecer essa ideia, ele, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele vai perguntar a espiritualidade, quem vai responder é Santo Agostinho, ele pergunta assim: qual o método mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? A resposta é autoconhecimento, a gente já sabe, né? Mas eu queria me deter nessa frase: vencer a sua inclinação ao mal. Então nós temos más tendências, nós temos uma inclinação ao mal. Eu fico imaginando que, por exemplo, o conceito de vingança nós aprendemos durante séculos. A vingança ela foi oficializada em 1780 a.C., lá no Código de Hammurabi, chamado Olho por Olho, Dente por Dente. E de lá para cá, nós vamos fortalecendo e impregnando isso como sendo verdade. No entanto, vem Jesus desafiar-nos a amar inimigos. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Conceito novo, que nós não entendemos. Precisou passar em 18 séculos para que o Espiritismo pudesse resgatar a essência do cristianismo e começar para cada um de nós um novo desafio. O desafio é novo, meus irmãos, ele é recente. Esse desafio vai me passar por questionamentos. No entanto, um questionamento baseado numa linha racional. Porque, olha só, rapidamente, nós podemos pensar. A energia é criadora, é um fluido eletromagnético. Tudo que existe é fruto do pensamento. Nós podemos escolher o que pensar. É uma decisão escolher o que pensar. Nós podemos fazer atitudes práticas, vivenciais, que vão melhorar a qualidade do pensamento. Citei a leitura, citei as boas companhias, boas conversações, enfim, cultuar. Nós somos senhores das nossas próprias escolhas, meus irmãos. Fugir disso é a fé irracional. É quando eu peço para Deus para que Ele me tire os maus pensamentos. Como? Mas como assim? Deus não faz a parte que você tem que fazer, meu irmão. Não vai fazer a minha parte, porque senão nós não evoluiríamos. Nós não desenvolveríamos as asas que vão nos levar à ascensão. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, a asa do intelecto e a asa da moralidade. Então eu preciso fazer as escolhas que me moralizem, evitando determinados lugares, fazendo algumas situações, fazendo o que é a meu favor. Isso não seria mudar a vibração do pensamento? E, em paralelo, o que acontece? Nós começamos a fazer associações com entidades ou grupos divisíveis que vão nos auxiliar em alimentar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. Então, se a minha escolha estiver pautada para a luz, para o bem, para a caridade, inevitavelmente minhas ações vão me conduzir para esse processo e as associações vão acontecer de forma natural. Tem uma passagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo número 10, onde Emmanuel diz, não nesses termos que eu não lembro de cor, mas quando você está fazendo um trabalho para Jesus por amor, e o maior trabalho que você faz para Jesus é a sua própria melhoria moral, você conquista amigos espirituais. Então eu queria para a gente começar a fazer um fechamento. 3 reflexões, meus irmãos, vou colocar na tela. Primeiro, quais são os seus valores? Responda para mim o que é importante para você. O que de fato é importante para você? Será que nós já entendemos que devemos trabalhar a nossa melhoria moral? Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. O benfeitor espiritual vai dizer assim, falando sobre oração, ele vai dizer: já vos tende lembrado o que tem pedido a Deus? Já vos tende lembrado de pedir uma melhoria moral? Meu irmão, qual é o meu valor? Será que eu tenho trabalhado por conquistas tais quais ser mais tolerante, mais paciente, ser mais cortês, ser mais gentil, ser mais honesto, ser mais humilde? Eu tenho trabalhado vencer as minhas más inclinações? Não vai acontecer sem esforço? Claro que não. Lembra de Kardec? O verdadeiro espírita seria reconhecido pela transformação moral e pelos esforços que faz. A segunda pergunta: será que a gente... De que eu tenho enchido meu coração? Uma escolha. Está enchendo de quê? Da política suja do país, da crítica, da censura, do julgamento?
Nossos irmãos que estão lá do outro lado, agora assumindo os papéis de dirigentes, têm seus defeitos, como nós temos. Nós temos nos lembrado de orar por eles? Você temos orado? Você tem reservado um momento do seu dia para orar pelos mais de 23 milhões que desencarnaram pela pandemia do coronavírus? Será que eu tenho enchido meu coração de quê? Será que eu tenho usado da ferramenta da prece, da boa leitura, da conversação salutar? Estou repetindo para ficar claro que são atitudes, que são escolhas. E por fim, meus irmãos, a última pergunta: qual tem sido a qualidade dos meus pensamentos? Estou preocupado com isso? Se não, meu irmão, minha irmã, passe a se preocupar. Porque os nossos pensamentos nos levam a ligações fluídicas que podem estar nos associando com aqueles que pretendem e preferem a nossa derrocada. Talvez fosse hora de começarmos a pensar que pensamento é energia e que nós podemos canalizar melhor a energia e usá-la de forma melhor. Que possa, então, Jesus, esse amigo nazareno, todas as horas, envolver o seu coração e lhe fortalecer, para que, tomando consciência da sua responsabilidade diante de você mesmo, você possa fazer a escolha melhor para construir uma energia melhor e, assim, domar progressivamente a direção dos seus pensamentos. Que possa o Nazareno te abençoar e te amparar. Meus irmãos, faltam aqui 3 minutos pelo meu relógio e a gente não quer passar da hora. Eu queria agradecer a todos que ficaram conosco até aqui, dizer que essa palestra vai ficar também depois postada nos canais aí da Rede Amigo Espírita, né? Também do nosso canal da UEC no YouTube e nos demais meios de comunicação. Se você quiser curtir o nosso canal, se você quiser compartilhar essa palestra, indicar para alguém, né? Façamos nós a nossa parte para poder expandir o reino de Deus aqui na Terra. Então eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora, assistindo, e queria convidá-lo para uma prece de encerramento, uma prece de gratidão, dizendo para Jesus, pensando na imagem do Nazareno, pode ser aquela que estava na tela agora há pouco aí, que nós colocamos, pensando em Jesus, trazendo para o nosso coração e dizendo: Senhor, nós estamos aqui reunidos porque queremos melhorar. Isso é prova de que a gente tem a intenção sincera de evoluir, de crescer, para um dia chegar à tua estatura, como diz Paulo de Tarso, a estatura de varão perfeito. Sabemos as limitações, mas queremos te pedir ajuda. Senhor, ajuda-nos a pensar melhor. Ajuda-nos a trabalhar a qualidade do nosso pensamento e nos ajuda, com o nosso pensamento, participarmos dessa corrente daqueles que querem nutrir a paz, a energia do amor, o equilíbrio, a felicidade, a serenidade, tanto para nós mesmos, para todos os corações que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o homem velho e a construir aos poucos esse homem novo, capaz de amar, de perdoar. Envolve cada um dos internautas que nos acompanharam até aqui, conheces o coração de cada um deles, que tu possas, Senhor, envolvê-los com o teu manto sagrado de luz e que a tua energia possa trazer para esses companheiros a calma, o discernimento, o otimismo e nos permitir, Senhor, avançar em direção a conquistar a paz e a felicidade. Fica ao nosso lado, Jesus, aceita a nossa gratidão e despede-nos com a tua paz. É a oração que lhe fazemos como conclusão dessa palestra pública virtual aqui através da União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos companheiros, então fica aí o nosso abraço cordial e o desejo de poder reencontrá-los em breve. A União Espírita Cristã mantém esses trabalhos durante esse período, né, de quarentena. A nossa federativa aqui do Espírito Santo propõe, a gente tem aderido, né, a um fechamento das casas até 31 de julho, 2 meses e alguns dias pela frente, mas a UEC está aqui. Toda terça-feira às 16 horas, toda quinta-feira às 20 horas e todo sábado às 18 horas, com uma palestra pública para te ajudar a vencer esse momento e continuar firme com esse objetivo de se melhorar. Possa o Senhor nos abençoar a todos. Forte abraço, meus irmãos, muita luz e paz.